Professor Rodolfo, quando eu vou realizar medições com osciloscópio em níveis de tensão da rede elétrica? Então, por exemplo, 127 volts, 220 volts. É correto eu usar o transformador isolador para isolar o osciloscópio ou usar o transformador isolador para isolar a placa eletrônica que eu vou medir para desbravar os diversos sinais contidos nela? O que gera mais segurança para o meu trabalho com eletrônica, para evitar choques elétricos, proteger meu osciloscópio e também proteger a saúde do técnico que está trabalhando dia a dia lá na bancada de eletrônica de forma show de bola? Você já teve essa dúvida? Se você teve essa dúvida, ainda tem, deixa a hashtag eu tive ou eu tenho essa dúvida aqui no campo de comentários. E até o final dessa Masterclass em parceria com a Rigol Technologies, nós vamos responder tudo isso e mais um pouco de forma show de bola. Beleza? Vamos nessa! Galera, que se você está precisando de um osciloscópio gerador de função, fonte de alimentação, entre muitos outros equipamentos da Rigol Technologies, nós temos o cupom de desconto EFÁCIL5, que você clicando no link aqui da descrição do vídeo, você vai lá nos distribuidores Rigol no Brasil, consegue fazer a sua compra do seu Rigol com 5% de desconto usando o cupom EFÁCIL5, super especial do nosso querido e amado Eletrônica Fácil. Os links estão aqui na descrição do vídeo. Fechou? Agora vamos que o conteúdo tá simplesmente show de bola. Professor, eu posso conectar um transformador, o famoso trafo isolador, para alimentar o meu osciloscópio na saída do transformador isolador, a fim de eu isolar o osciloscópio, a referência negativa do osciloscópio, a parte metálica dos conectores BNC e da garrinha de jacaré da ponta de prova do terra da tomada? Bom, critério número 1, para a gente responder essa pergunta. O guia do usuário já fala que o nosso querido osciloscópio ele tem que ser aterrado, que ele tem que receber o referencial de terra, tanto na alimentação, certo? E da alimentação ele repassa para as pontas de prova. Então, automaticamente, por esse primeiro critério, já não é recomendado isolar a alimentação do osciloscópio da alimentação vinda da rede elétrica. Então, o terra do osciloscópio deve ser o mesmo terra da rede elétrica, tá bom? Primeiro ponto. O transformador isolador, pessoal, só para lembrar, tá? Ele é aquele que a tensão da entrada, tipicamente, ele vai ser a mesma tensão da saída. Por exemplo, a alimenta tem 127, ele vai gerar 127 na saída. 220 na entrada, 220 na saída. Tipicamente, a função dele o que é? É gerar uma isolação chamada isolação galvânica, isolação elétrica, de um ponto com o outro, para que eles possam ter, por exemplo, o mesmo potencial, só que não conectados de forma direta à rede elétrica, tá? Então, não é recomendado alimentar o osciloscópio através de um trafo isolador, porque você perde a conexão da sua referência negativa, que o manual do usuário fala que tem que estar conectado diretamente à terra. Esse é o critério número 1. Critério número 2, pessoal. Quando o osciloscópio ele não tem o seu terra conectado ao terra da rede elétrica, você tem que lembrar do seguinte, que os circuitos eletrônicos, as placas eletrônicas, elas têm os dispositivos de proteção contra surto. E os dispositivos de proteção contra surto, também chamados de DPS, onde na placa eletrônica esse sistema de DPS pode ser feito com varistores ou outros componentes eletrônicos, quando eles detectam um surto de tensão vindo na alimentação, eles pegam todo esse surto e fazem o quê? Um dreno para a terra. Então, quando você coloca os DPS no teu quadro de distribuição, por exemplo, né? E aí você, qual o número de DPS ideal para a minha instalação elétrica? Vai ter que ter um para cada fase e um para neutro. Então lá na entrada do quadro você vai jampear da fase 1 para a entrada do primeiro DPS, da fase 2 para a entrada do outro DPS, do neutro para a entrada do DPS para neutro e da saída deles para a terra. Qualquer surto que esses DPS captarem, eles vão virar um curto e vão drenar
toda essa energia excedente para o aterramento, para que todo esse surto de tensão não chegue, ou chegue o mínimo possível nos equipamentos que estão ligados nesses circuitos elétricos e eletrônicos. E as placas eletrônicas também têm os seus porquê. Porque se chegar algum resíduo na placa, o aterramento, entre o neutro e o aterramento, o que vai acontecer? Ele pega esse resíduo e também drena para a terra. E se a sua placa foi conectada numa instalação elétrica, de um apartamento, de um comércio, de uma indústria, onde não tem DPS no quadro, ali a placa vai fazer de tudo para pegar esse surto de tensão e drenar para o terra. Para que ela possa proteger a placa eletrônica, né? E olha só que interessante, né? Tem muita gente que acredita que os DPS são ultra mega caros, né? Para você colocar numa instalação elétrica, num quadro de distribuição. E que até mesmo se você vai fazer um projeto de placa eletrônica, o sistema dele de proteção contra surto, colocar ali os varistores, junto com o fusível ali logo na entrada, né? Para você fazer essa proteção, tudo é caro. O que é melhor? Você queimar um DPS que trabalhou na proteção contra surto dos teus circuitos elétricos residenciais e protegendo a tua placa também, que custa R$100, ou ter um prejuízo danado de R$2.000 numa TV, R$2.000 num circuito do ar-condicionado que torrou, ou até mesmo do teu osciloscópio que fritou. Então, pessoal, quando você tem uma certa falta de conhecimento em relação a isso, é muito fácil você falar que algo é caro. Agora, quando você entende, né, do que você está falando, ou no que você está mexendo, no que você está trabalhando, e você consegue fazer essa explicação para o teu cliente, que colocar os DPS, as proteções de surto em placas eletrônicas, vai reforçar ainda mais toda essa proteção, e o ganho é no curto, médio e longo prazo. Você vai gastar 100 na troca de um DPS, por exemplo, ao invés de gastar 2.000 num circuito novo ou num equipamento novo, isso justifica muito mais fácil a instalação, não é verdade? Só que é o que acontece, né? Você, sabichão da eletrônica, falou assim, não, mas eu vou isolar o meu osciloscópio da rede elétrica. Igual está na imagem aqui, que por sinal foi retirada do nosso querido mestre Newton Sebraga, do site do mestre Newton Sebraga, tá? O que acontece? A pergunta é a seguinte, nesse momento que você usa o trafo isolador para alimentar o teu osciloscópio, cadê o terra dele? Onde está o terra dele? Não tem, né? Se não tem, ao ele detectar um surto de tensão, para onde que vai ser escoado o excedente de energia? No momento que o circuito eletrônico interno dele detectar esse surto de tensão. Não tem escoamento para a terra, pessoal. Se não tem escoamento para a terra, pelo fato de ele não estar sendo alimentado com terra da rede, para onde vai o excedente de tensão que vai fazer com que ali, basicamente, o DPS ele vire um curto e essa corrente ela vai tender a drenar para algum lugar. Para onde que vai? Para que terra que vai? Não vai. Então, automaticamente, você está minimizando a atuação dos dispositivos de proteção contra surto internos da placa eletrônica do osciloscópio. Você está subutilizando a proteção interna do osciloscópio contra surtos na alimentação. Então, é por isso que, mais uma vez, o osciloscópio com o seu plug de aterramento tem que ser conectado à terra. Ele tem que estar conectado no terra da nossa rede elétrica. Por esse motivo. E aí o transformador isolador, gente, se ele detectar um surto de tensão na entrada, ele vai repassar para a saída. E quem está na saída do osciloscópio? E aí, cadê o terra para onde vai ser drenado, né, esse surto de tensão detectado na placa do osciloscópio? Não tem. Então, mais um critério que você tem que levar em consideração para não alimentar o teu osciloscópio com tráfego isolador. E o terceiro critério, pessoal, é o seguinte. O terceiro critério é, quando você alimenta o seu osciloscópio com trafo isolador, você concorda que então ele não teve aterramento. Se não tem aterramento, você pode pegar a garrinha do osciloscópio ali da ponta de medição e colocar, por exemplo, num circuito de fonte de alimentação chaveada e medir a fase lá da entrada da fonte de alimentação chaveada? Poder até pode, porque está isolado, né? O osciloscópio está isolado da rede. Só que aí, quando você pega a garrinha de jacaré do osciloscópio e pluga lá na fase que está conectada diretamente à rede, toda a massa metálica, a carcaça e a estrutura do osciloscópio ficam energizados de novo com esse potencial. Então o osciloscópio está isolado, mas o teu circuito não. E se o potencial do circuito está ali nos conectores BNC e o Zé Faísca vai e toca de novo,
ali no conector BNC, o potencial da fase da rede está ali, o Zé Faísca está ligado à terra, então ele pode vir a tomar um choque acidental de novo, tomar um choque, levar um choque acidental de novo, porque o circuito de medição não está isolado da rede, ele está conectado diretamente à rede e você está ligado à terra. Então, pessoal, o que acontece? Isso também vai fazer com que aquilo que o User Guide mostrou para você, se você fizer uma conexão imprópria do terra do seu osciloscópio, isso pode causar potenciais danos aos operadores, mais uma vez vai acontecer. Então, o ideal, gente, não é tirar o plug de terra do osciloscópio, não é alimentar o osciloscópio com trafo isolador. O ideal é você sempre manter todas as proteções do teu equipamento. E aí, mantendo as proteções do equipamento, o que é então uma boa opção para você fazer medições de tensões de nível da rede elétrica, do 127, 220, na sua placa com segurança? Não é isolar o osciloscópio, mas isolar o quê? O circuito de medição que você vai fazer a manutenção, que você vai analisar o funcionamento dele para fazer os diagnósticos, para saber onde está o defeito, ou o seu circuito de desenvolvimento eletrônico. Então anota aí que o ideal, por segurança, é manter o aterramento do osciloscópio e isolar a placa eletrônica que você vai medir da rede elétrica, para que então você possa fazer as medições da melhor forma possível. Eu não quero ficar sem você, eu quero te ensinar cada vez mais eletrônica, então não esqueça de cravar o dedo no like, na inscrição no canal e ativa o sininho das notificações para o YouTube mandar os vídeos do Eletrônica Fácil para você aprender mais e ser um faixa preta no mundo fantástico da eletrônica. Posso contar com você? Rapidinho aí, clique, 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 prontinho, eletrizou, cargas positivas e agora vamos para cima!